Oi, professor, tudo bem? Bom, o meu trabalho é sobre o movimento feminista e para começar, eu queria falar um pouquinho dele. No caso, o movimento feminista é um movimento social e político onde as mulheres lutam desde o século XIX pelos seus direitos, onde elas conseguem se beneficiar, elas beneficiam elas e a sociedade. Também queria falar da segunda onda, onde aconteceu em 1960 até 1980, bem no meio da Guerra Fria. E esse movimento, essa onda, fala da sexualidade da mulher, a sexualidade feminina, da liberdade sexual delas, reprodutiva também, da mental, fala do estupro também, principalmente disso. Outro tema que também tem nessa época é o ambiente familiar, que no caso é a violência doméstica que tinha demais naquela época e o planejamento familiar, que no caso era a quantidade de filhos. E em 1960 já existia o anticoncepcional, então já tinha um modo como as mulheres não terem filhos, elas poderiam muito bem não ter, tomando o anticoncepcional. Mas naquela época não era tão assim, porque muitas mulheres eram muito abusadas e também o anticoncepcional daquela época não era um dos melhores. Então, algumas vezes funcionava, outras vezes não funcionava. E elas também queriam colocar um novo significado para o ato sexual, não só para a reprodução, também, mas também pela busca do próprio prazer, porque naquela época não tinha só isso, para eles eram só fazendo isso para conseguir fazer a reprodução. Falar de um tema desse é delicado. Então, se as pessoas verem esse vídeo vão falar: "Ai, Gabi, por que você tá falando sobre isso?" E eu falo é porque hoje em dia não é tão assim, não é que nem antigamente, mas infelizmente ainda existe casos de estupro. E infelizmente também existe casos que os homens conseguem escapar. E um caso recente que teve foi da Mariana Ferrer, que foi estuprada, e o homem se safou, conseguiu se safar. Ela não teve voz para falar não, eu não quero, ela não. Por isso que o movimento feminismo, o movimento feminista, no caso, é muito importante, é para dar voz àquelas mulheres que não têm, é para falar não, eu não quero, você tem que me respeitar. E esse foi o meu trabalho, professor. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um tema delicado, mas é um tema importante. Pelo menos para mim é muito, muito importante o movimento feminista. Como uma mulher feminista, eu sou uma mulher feminista, adoro falar de sistema e adoro falar para as outras mulheres que se é uma coisa que elas não querem, elas têm que falar não. Bom, é isso. Beijo, até a próxima.